Gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live da série Mulheres Maravilhosas e Longevidade. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Cris Guerra. Sou fã dela há muitos e muitos anos, acompanho o trabalho dela e tenho acompanhado assim a evolução tanto dela quanto da fala dela, de quantas pessoas ela tem atingido e sensibilizado, e fico muito feliz dela ter aceitado esse convite para falar, para conversar com vocês sobre esse tema que cada vez me interessa mais, e eu vejo assim, né, as pessoas se interessando também, que é sobre longevidade, porque todo mundo quer viver mais, quer viver bem e quer viver com qualidade de vida. Mas ao mesmo tempo existe uma coisa chamada etarismo, que é uma barreira que a gente tem que vencer. E eu fiquei assim, muito sensibilizada uma vez por um vídeo que a Cris fez, justamente sobre isso, né? Uma produção intensa que ela tem feito sobre isso, está lá numa vanguarda, está de certa forma assim, inspirando a muitas mulheres a vencer essa barreira do preconceito e ter o direito de envelhecer bem, envelhecer bela, envelhecer feliz. Ela já está aqui. Cris e Paula chegou também. Gente, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Carol. Ei, Cris. Tô ajustando a luz aqui, porque gente, eu tô descabelada. Ah, imagina! Assim, o cabelo assim não fica descabelado, não? Não, mas o meu fica, menina, porque eu tenho um redemoinho aqui que é um caso sério, viu? O meu fica aqui atrás. Pelo menos disfarça. O meu é aqui, ó, sabe? É uma coisa. Aí a gente, de manhã, assim, que hoje eu nem maquiei. Peraí que eu vou ligar uma luz aqui, vê se adianta. Peraí. Tá bom, enquanto vamos chegando, minha gente. Enquanto isso, eu vou escrever aqui longevidade e etarismo. Eu vou mandar a Alexa acender minha luz aqui, você não repara não, tá? Alexa, acender luz. Aqui. Gente, eu Que tô ótimo. metida com essa Alexa, tá uma coisa insuportável. Que bom. Faz tudo, né? Na verdade ela faz umas coisas, né? Mas é porque essa aqui, essa luz, ela é uma luz que ela só acende pelo celular ou pela Alexa. Então, é muito engraçado, eu morro de rir. A Alexa é uma novidade na minha vida, mas é muito legal, sabia? Eu não achava que era tão legal. Ela marca compromisso pra mim na minha Google Agenda. Ela é sensacional. Você só fala, Alexa, faça isso. E tipo assim, mistura a lista de supermercado, sabe? Aí você tá na cozinha, você tá. Ainda mais agora que a gente mistura tudo com esse home office, né? Aí eu tô assim, acho que a tecnologia ela tá a favor da longevidade. Isso que eu ia falar, né? Já tá no nosso assunto aqui, né? Tá. Se por um lado a gente tem algumas perdas, né? Tem uma medicina, tem uma tecnologia que vai tampando alguns buracos, mas eles são muito menores do que nos são apresentados, né? Por um preconceito. Eu acho que assim, na verdade, a questão da longevidade, a gente não pode ficar na ilusão de que a gente pode tudo, mas também está longe de significar que a gente não possa nada, né? Então, acho que é esse meio termo aí que a gente tem que encontrar e entender que realmente as coisas mudaram, né? Hoje em dia, você tem condição de envelhecer melhor. Mas a gente precisa de pessoas como você, né? Tipo, pra gente se manter em movimento. Eu tô com essa missão. Eu sinto que é uma missão que me foi entregue. Eu acho muito legal. Acho que assim, você entra nesse contexto, né? O seu trabalho entra nesse contexto de um jeito muito legal. Ainda mais que você faz uma coisa divertida também, né? Que
deixa o exercício físico se tornar uma coisa divertida. Eu acho que isso é fundamental para esse momento que a gente começa a viver, né? Porque eu, por exemplo, eu falo de longevidade, mas eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre tive vida meio sedentária, né? Assim, eu tenho um perfil, pelo fato de eu ser muito magra, eu sempre achei que estava tudo bem. Tipo, sou magra, né? Agora a vida cobra o preço, né? Então a gente tem que investir o quanto chega uma conta. Sim, sim. Obrigada pelo convite, viu, Carol? Mal cheguei, já cheguei assim toda falante. Ah, bom demais. É para isso mesmo que eu te chamei. Para a gente conversar, com certeza. Que ótimo. Cris, eu fico assim, muito feliz por você ter aceitado esse convite. Eu falei aqui antes de você chegar que eu sou sua fã há anos, desde quando você mostrava com qual roupa você ia sair. Obrigada, obrigada. E tenho acompanhado toda assim, essa sua evolução da sua fala, do potencial da sua fala, né? Da sua escrita, do seu podcast, né? De você evoluindo junto com as mídias sociais e cada vez atingindo mais e mais pessoas. E como é importante, assim, para mim, que olho para você, que estou um pouco atrás, um pouquinho atrás só, mas que já, né, eu acho que a gente tem 7 anos de diferença, mas que já, né, um setênio aí que já faz muita diferença para ver assim, gente, olha, eu posso ir muito bem por esse caminho é um caminho que eu gostaria de seguir. Porque durante muito tempo, qual que era o caminho que, né, que a gente tinha para seguir? Se for pensar assim, eu outro dia eu fui na casa da minha avó para jogar buraco com ela, para manter a mente dela ativa. E ela é 50 anos mais velha que eu, exatamente. Nossa! E eu sempre... Então ela tem 93 hoje. 93. Uhum. E a gente sempre falou desses 50 anos, desse meio século de diferença entre a gente. E foi algo que desde pequena... Eu ficava assim, nossa, daqui a 50 anos eu vou estar assim, daqui a 50 anos eu vou estar assim. E eu olho para ela hoje, se eu tiver daqui a 50 anos com a cabeça que ela tem, porque ela me deu uma surra no buraco, primeiro falando que ela não sabia mais jogar. E depois, assim, não me deixou respirar, sabe? E é um exemplo também de longevidade. Só que ela, com 50, foi minha avó. Olha. Né? Eu nasci e as fotos dela com 50 anos era de muito senhorinha, muito. Depois eu acho que com 70 ela foi mais jovem do que ela era aos 50. E hoje, né, 50 anos aí tá você, tá a Paula Davis, maravilhosas. Isso então, é um susto, porque quando eu fui fazer 50, eu falei, gente, mas eu vou fazer 50 e eu continuo uma menina. Por dentro, assim, não é nem na aparência. Eu falei, mas eu tenho sonhos de menina, eu tenho esperança de menina, né? E isso foi uma ficha muito louca que caiu, porque eu fiquei sem entender, assim, então como assim, né? Porque eu fazia uma ideia dos 50 anos muito pronta também. Ou seja, o primeiro etarismo é o meu, né? Que eu tive que derrubar, assim. E tenho que derrubar constantemente. Porque a gente tem uma imagem muito... Primeiro, porque está mudando. E segundo, porque a gente tem essa noção de que a gente está sempre muito longe de envelhecer, né? Envelhecer é lá na frente, né? E já é desde que teve o encontro do espermatozoide, né, com o óvulo, é a vida e o envelhecimento ao mesmo tempo, né? Exatamente. A gente não pensa nisso, né? A gente não foi ensinado a pensar sobre isso. Assim como a gente também não foi ensinado a falar sobre a morte, né? Que são coisas inerentes à vida. E durma com barulho desses, né? E aí, né, mais ou menos um ano atrás, a gente começou a falar mais de morte, né? Para uma sociedade que tem tanta fobia de morte, né? Que evita ao máximo falar, de repente a gente teve que começar a falar. E por outro lado, a gente teve que falar, não, eu quero envelhecer. Né? Eu quero envelhecer com saúde,
E o que eu tenho que fazer para eu envelhecer com saúde, né? Porque foi, né, uma doença que acabou pegando os idosos, então, assim, as pessoas, nossa, eu tenho que cuidar mais de mim. Então, eu vi, assim, um movimento muito grande das pessoas, né, da terceira idade, falando, eu sou o público-alvo desse vírus, então agora eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, teve um movimento de busca e uma reafirmação do eu quero viver mais. Não É, estou à deriva mais na minha vida. O que eu tenho que fazer? E é. aí encontra como uma barreira uma sociedade que tem esse preconceito. Eu conversei na live com a Sara Paiva, sexta-feira, que é ginecologista, da gente conversando sobre o ideal de beleza é a mulher balzaquiana, de 30 anos. Então, Imagina, antes gente, disso, a Balzaquiana tinha 30 anos. novinha, um bebê, né? E foi um tanto marco, né? E como que as mais novinhas se maqueiam, né? Se vestem para parecer uma mulher de 30 anos, e depois as mais velhas ficam tentando recuperar aquela beleza que foi eleita como a beleza, É, e sofrendo, porque depois, se eu quero viver até os é. 90, são 70 anos de sofrimento. Não, isso aqui é mais louco. Eu tenho uma amiga, a Cássia, que ela falou isso comigo, Cris, a gente está sempre querendo ter a idade que a gente não tem. Quando a gente é mais nova, a gente quer ficar mais velha ou quer parecer mais velha. E isso é uma coisa que eu sempre reparei, assim. Se você pegar a geração de blogueiras que surgiram, blogueiras de moda principalmente, elas têm uma atitude, né? Eu comecei com 37 anos com blog de moda, né? E eu nem sabia o que eu estava fazendo. Depois disso, veio uma geração de 20, 21, 25, 30 no máximo, que todas queriam, elas tinham uma postura super senhoril. E eu, muito moleca, assim, porque esse é meu jeito de ser. Minha mãe era assim, né? Não é o corpo pera ou o corpo maçã, né? Porque eu falo que quando a gente vai ficando mais velha, a gente adquire o corpo maçã inevitavelmente, mesmo que a gente nunca tenha sido pera, como é o meu caso. Então, a gente percebe isso, assim, as pessoas estão sempre fora da idade, elas querem ser um pouco mais velhas para poder ficar maiores e tudo mais. Então, a gente está sempre reproduzindo essa dificuldade que a gente já tem de estar no presente. Porque a gente está sempre querendo, pensando no futuro, planejando o futuro, ou com medo do futuro, ou lembrando do passado, né? Que é a famosa ansiedade, que é excesso de futuro, ou depressão, que é excesso de passado, né? E a gente reproduz isso na busca pela idade, né? É difícil a gente estar feliz. E isso é uma coisa que eu tenho feito muito exercício, assim, eu tô adorando fazer 51 agora em agosto, eu adorei fazer 50, né? Com todos os ônus e todos os bônus, infelizmente, mas a gente precisa trabalhar isso, né? Tá errado, tá errado. Mas isso que você falou da pandemia foi muito legal, porque eu não tinha, na verdade, eu acho que eu já tinha falado sobre isso, mas eu não tinha tocado, essa ficha não tinha caído. Que a pandemia trouxe, já era uma onda, a questão da longevidade, de quebrar esse paradigma, né? Mas a pandemia trouxe isso, esse questionamento. Opa, peraí, não, eu quero envelhecer, né? E depois a gente ainda ficou desejando ter 70, 60 para poder ser vacinado rápido. É tipo, não, eu tenho 43, mas eu tô quase fazendo 44, não posso, não. É igual meu amigo falou assim, meu amigo falou, Cris, eu não tenho nenhuma comorbidadezinha. Pois é, os valores mudam, né? Ô, Cris, mas eu achei assim, muito impactante um vídeo que você fez, né, falando para um comediante reatualizar a piada dele, né? E teve um alcance tão grande esse vídeo, Impressionante. né? E eu achei assim que você tocou num ponto, né, dessa piada de colocar a pessoa que vai envelhecendo num lugar de inutilidade para a sociedade. E algo que é muito mentira, né? Quantas famílias são sustentadas por avós, né, avós e avós? Como que os avós são... Outro dia, no grupo das mães
da escola das minhas filhas, estava assim, cadê fulano? Agora na semana de férias. Não, foi passar a semana com os avós. Também tá com os avós. Foi pro sítio. Aí todo mundo, viva os avós! É. E agora O eles vacinaram. Francisco estava com os avós até outro dia. Nós fomos buscar ele lá em Tiradentes. Que sorte, né? Que ele tem os avós. Ele não tem o pai, mas tem os avós paternos. Ele tem a mãe, mas não tem os avós maternos. E assim, isso é de uma tristeza tão grande quando eu penso que meus pais não conheceram Francisco, né? Nossa, avô é tudo de bom, né, gente? Eu já. Sabe que isso é uma coisa interessante, assim? Outro dia minha amiga falou assim, a minha amiga já é avó, a Lu. Ela é incrível, ela é arte terapeuta, ela é da antroposofia, a Lu Pinheiro, ela é maravilhosa. E aí ela se tornou avó, ela falou uma coisa tão linda, que ela falou assim, a sobremesa da vida, que é ser avó, né? E eu, assim, você tem história com a sua avó, que eu já percebi, eu tenho uma história com a minha avó paterna, eu acho tão especial, então tem uma coisa muito legal, assim, em mim, ao mesmo tempo que eu vejo que vai demorar muito, né? Porque eu falo com o Francisco, não, meu filho, você tem 14 anos, não? Usa camisinha, né? Mas assim, eu sei que vai demorar, mas ao mesmo tempo já tem uma alegria dentro de mim. Eu quero muito poder ver meus netos, sabe? Então eu vou ter que fazer bastante... Como é que é o nome dessa dança mesmo? Wake up. Wake up. Tem que fazer bastante wake up. Tem. Você viu que eu esqueci, não é que eu não sei, não, né? Por causa da menopausa, que a menopausa é isso, a gente esquece as coisas. Hoje eu abri a gaveta, eu saí do banho, abri a gaveta, peguei uma calcinha. Abri a gaveta de novo, peguei outra calcinha. Depois abri a gaveta de novo, peguei outra. Eu falei, gente do céu! Isso é a menopausa. Você esquece o que você está fazendo. Se você distrair com outras coisas, a gente fica meio estranha mesmo. As palavras fogem, mas a gente tem que rir. E a Sara, a ginecologista, ela explicou de uma maneira tão bonita esse período todo, né, que nós, né, todas vamos viver, estamos vivendo, já viveram, mas falando dos receptores os receptores para o hormônio, eles estão no corpo inteiro, inclusive no cérebro, né? Prejudicando funções cognitivas. Entendi. Como a memória. Entendi. Nossa, legal demais. Eu não me canso de citar. Eu não me canso de citar desculpa te interromper. A Ana Esther Nogueira Pinto, que ela me falou uma coisa sobre menopausa que mudou minha forma de encarar a menopausa. Eu não encarava com tranquilidade, não era uma coisa que eu falaria, e hoje eu falo para todo mundo, não, eu tô na menopausa, eu tento normalizar isso, né? E ela estava num evento das Perênios, quando eu participava do podcast das Perênios, e era o último evento antes do fim do mundo, que foi dia 12 de março de 2020. E aí a gente abriu para perguntas e ela falou sobre a menopausa. E ela falou o seguinte, que a menopausa é o momento em que a gente para de parir, a gente não está mais... a gente não pode mais parir outra pessoa, mas é o momento da gente parir a si mesma. Né? Da mulher parir a si mesma. Eu achei isso tão lindo, porque isso é a cara que está acontecendo comigo. Eu acho que eu já me pari tantas vezes dos últimos 10 anos para cá, assim... E agora, cada vez mais, eu nunca estive tão múltipla. E isso é maravilhoso. A gente precisa olhar, né? Acho que a revolução da longevidade está nos permitindo olhar para a longevidade com essa possibilidade. Porque até então, a gente só via o envelhecimento como o caminho para o fim, para a invisibilidade, para a aposentadoria, para se guardar, se esconder, né? E eu acho que tem um potencial contrário que a gente nunca olhou para ele, que a gente está olhando agora, né? São os planos, né? O que você quer para depois dos seus 40, depois dos seus 50, depois dos seus 60? E teve uma vez que eu escutei uma frase que mudou minha vida, que falava que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus objetivos. Isso fez até eu ir para a França estudar lá. Que legal! Porque foi forte, né? Qual o objetivo que você tem depois dos 60? Né?
for só cuidar dos netos, também está pouco, né? Porque o potencial que a gente tem ainda com 60, 70 anos é muito grande. É, Físico, mental, né? é. E, Acho que é importante a e gente se incluir nesses objetivos, né? Não pode ser alguma coisa que está só focada no outro, né? Focada só no que, eu vou cuidar. Acho que é importante a gente se incluir também, né? Isso faz muita é, diferença nesse processo. E talvez seja essa a diferença entre a nova longevidade e a longevidade dos nossos, né? Da última geração, assim, né? é. E o que você pensa, assim, como uma pessoa da moda? O que você pensa que a moda, como que ela influencia nessa longevidade? Mas a moda, assim, desde os cabelos, né? Deixar os cabelos brancos, a moda no geral, assim. Olha, eu acho. Eu sou uma pessoa que a minha história é uma história de amizade com a moda. Eu tive dois grandes salvadores na minha vida que foram a moda e a escrita. A moda e a escrita me salvaram quando eu tinha 13 anos, eu comecei a escrever. Quando eu tinha 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com 19 e comecei a comprar minhas próprias roupas, virei consumidora compulsiva, comprei o mundo inteiro, porque também pouco tempo depois minha mãe morreu, mas independente disso, assim, eu deslumbrei com a moda, assim como eu deslumbrei com a escrita, a possibilidade de escrever. Então, eu sempre escrevi compulsivamente e durante muito tempo eu usei a moda compulsivamente. Mas foram duas coisas que me salvaram, que me fizeram me encontrar, né? Me ajudaram a me expressar, descobrir quem eu era. Então, assim, eu sou uma fã do vestir e serei eternamente. E se a gente for observar isso ao longo do tempo, né? O deixar o cabelo branco foi uma coisa muito importante dentro desse processo, porque foi assumir o meu envelhecimento, mas não no sentido de, eu já não estou mais podendo me sentir jovem, e sim incluir o cabelo branco dentro da noção de vitalidade. Incluir o cabelo branco como algo possível, como uma beleza possível. É olhar para o cabelo branco como bonito, né? E aí, assim, o meu cabelo curto, eu acho que não só ajudou, combinou comigo e tudo mais, como também eu tô amando a cor do meu cabelo, porque durante muito tempo eu tive cabelo castanho, né? Depois comecei a pintar e eu tive cabelo branco muito cedo. Quando eu estava grávida do Francisco, eu tinha já bastante cabelo branco. Eu lembro que eu fiquei sem pintar, eu falava que eu não sabia se eu ia entrar na fila de idosos ou de gestantes, né? Ficava brincando. Mas assim, eu achei o meu cabelo branco muito, o tom combinando com a minha pele, assim, o tom com a minha pele é muito mais bonito. Antes era uma coisa meio pintava de preto e ficava aquela coisa branca de neve. Ok, é lindo, mas eu acho muito mais natural o branco. E aí é como se tivesse surgido uma outra pessoa. E aí coincidiu também com uma coisa legal, que eu tinha usado aparelho aos 47, porque eu sempre tive a dentição meio. Eu sempre tive dente demais para cavidade bucal pequena, né? Então eu tinha esses dentes caninos ligeiramente encavalados. E eu fiz as pazes com isso. Ok, vou ficar a vida toda assim. Já tinha ido olhar se precisava usar aparelho. Não, minha saúde não estava ameaçada. Aí falavam, você tem que arrancar um dente. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, com 40 e tantos anos, vou arrancar um dente para o aparelho? Não topo e tal. Aí surgiu o Invisalign na minha vida, que foi assim, com 5 meses eu consegui deixar os dentes mais alinhados de uma maneira natural e eu passei a me achar mais bonita. Então isso foi muito legal, porque foi uma correção no momento em que eu já estava mais velha. Logo depois eu fiz até um preenchimento, assim, deixei minha pele mais viçosa e tal. E aí deixei o cabelo branco. Então acho que foi um processo, assim, que se a gente parar para pensar, seria mais coerente eu pintar o cabelo, porque afinal de contas eu fiz preenchimento, minha pele está mais viçosa, como é que eu vou deixar o cabelo branco? E foi uma combinação interessante exatamente desses elementos da idade junto com cuidar, né? Então, hoje eu olho para mim, eu me acho, de vez em quando eu faço umas fotos, né, com a Jardim, com roupas da Jardim, que eu sou parceira da Bárbara,
E é tão legal quando eu faço as fotos, eu olho e falo, cara, eu tô me achando tão mais interessante agora, de cabelo branco, sabe? E eu acho que o Aham. vestir, ele tem uma importância muito grande nesse processo. Porque Uhum. quando você amadurece, você tá, em geral, cada vez mais feliz dentro da sua carcaça. Você tá mais confortável em si mesmo. E a roupa ajuda isso. A roupa é um processo que, assim, você tá mais você. Então, você tá num período em que se vestir é mais potente do que antes, sabe? Eu acho, Uhum. assim, maravilhoso. Inclusive, eu acabei de... tá no forno o meu livro Moda Intuitiva, a terceira edição revista e ampliada, que vai ter um capítulo específico sobre moda madura. E aí vai Que ter... maravilha! eu trago algumas imagens de outras mulheres também, além de mim, né? Eu não falo só de mim. Mas assim, eu amo a junção do cabelo branco com o estilo, assim. Acho que o cabelo branco compõe um estilo. E é muito legal participar disso no momento em que tá na moda, assim, né? Que as mulheres resolveram peitar isso, né? Isso é muito legal. Ai, isso é muito libertador, né? É, Muito libertador. mas Porque eu desde tenho que, criança a gente fica escravo. demais. Mas eu tenho que admitir que eu tive dois grandes incentivadores. A minha cabeleireira, a Pete, que tá comigo há anos, ela falou: não, Cris, vamos deixar seu cabelo branco. E meu namorado. Então, assim, ele falou: nossa, ele começava a ver mulheres de cabelo branco assim e falava: olha que legal. Então, assim, essa não quer dizer que a gente está preparado para enfrentar qualquer coisa e falar: não, eu quero enfrentar o mundo. A gente precisa da opinião de algumas pessoas. A gente não é tão É, transgressor assim, né? A gente precisa de. Existem algumas pessoas cujas opiniões são importantes, né? E isso foi fundamental. Eu tô vendo é, uma pergunta aqui da Heloísa Aline, que é minha amiga. Ela fala assim: a roupa pode ser também um disfarce. Este ângulo é muito interessante. Eu não sei se a Elo quis dizer de disfarce do ponto de vista bom ou ruim. Eu acho que pode ser bom e pode ser ruim. Eu acho que a roupa, na verdade, ela tem isso sim. Eu acho maravilhoso que a gente não tem que sair pelado na rua. Já imaginou se todo mundo andasse pelado? Não sei, eu acho que não ia ser legal, não ia querer abraçar todo mundo, sabe? Eu acho a roupa um alento, né? E a aham, roupa, ela traz essa possibilidade de a cada dia você se ver por um ponto de vista diferente, né? Hoje eu uhum. quero estar de vestido, hoje eu quero estar com uma roupa muito larga, hoje eu quero estar de calça jeans. São personagens da gente que a gente vai trazendo. Então, acho que a roupa para o amadurecimento e o envelhecimento, né? Que não necessariamente são as duas coisas, são a mesma coisa. A roupa é maravilhosa, é uma grande companheira, né? Eu acho. É demais. Tudo, tudo é uma forma da gente se expressar, né? É, eu também, eu sou casada com um francês e ele acha super natural o cabelo branco, né? Aham. Porque lá ele achou estranho vir para o Brasil na época que a gente veio há 8 anos atrás e tá. Ele falou assim, mas as brasileiras são todas iguais, todo mundo com cabelo alisado, todo mundo com brinco de argola, todo mundo com a mesma roupa, que falta de autenticidade, sabe? Ele tem toda a razão. Até porque quando você E, vai para a França, os cortes de cabelo são maravilhosos, né, ai, gente? nossa, são. E ele sempre me incentivou tanto a ter o cabelo curto, que ele gosta, e quando, assim, há 2 anos atrás, que eu fui pintar, pintei umas 3 vezes só o cabelo. Já assim, nesse momento de disfarçar o branco, sabe? Aham. E aí veio a pandemia, aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou raspar, e aí na hora que eu raspei, eles apareceram, eu falei, gente, é isso, é essa que sou eu agora. Se algum dia eu vou deixar meu cabelo crescer de novo, não sei. Se algum dia eu vou querer pintar, não sei, mas agora sou eu. Eu sou assim, né? E é maravilhoso, pelo menos para mim, quando eu assumi meu cabelo branco, teve uma coisa muito gostosa, que foi assim. Então tá, então eu vou deixar o cabelo branco. Como eu tenho cabelo curto, né, igual você, é mais fácil de fazer a transição. E aí, a Pet, minha cabeleireira, falou assim: Cris, então vamos deixar crescer, não vamos descolorir, vamos deixar crescer. Eu deixei assim, 1 mês e meio, entendeu? Cheguei, eu tinha 3 centímetros de cabelo branco. Aí eu falei: vamos cortar? Ela falou: vamos cortar. Então foi tipo máquina 3 assim.
E foi maravilhoso, porque eu tava igual adolescente, que queria ir ali no salão para pintar o cabelo, né? De ruivo, de preto e tal. Não, eu queria ver o meu novo cabelo branco, né? E aí eu raspei praticamente, né? Deixei, foi uma semi-carequice, assim, né? Que eu fiquei meio monja. Foi muito legal. Porque ainda teve esse processo, assim, quase de despojamento, que na minha história foi muito interessante, porque com 19 anos eu cortei meu cabelo curto e nunca mais deixei crescer. E com 49 eu deixei ele branco, mas eu tive que cortar para que ele ficasse branco, né? Então foram dois marcos assim na minha vida, aos 19 e aos 49, uma transição assim, uma revolução pessoal muito legal, sabe? Foi muito legal. Eu recomendo. É. Eu também, eu durante muito tempo eu dancei, tinha que fazer rabo, coque, e eu tinha muita dor de cabeça, porque eu tenho muito cabelo, Eu sei como muito. é. Aham. E aí eu ficava de rabo, e aí não podia tirar, porque se você tivesse que tirar, você tinha que já lavar, e aí demorava um dia inteiro para secar o cabelo. Então, assim, quando eu parei de dançar, de apresentar, a primeira coisa que eu fiz foi no salão, foi, pode cortar curto. E aí, na época, eu já estava na faculdade. Aí, depois, eu mantive ele um tempo curto. E depois, quando eu mudei para a França, eu fiquei um tempo sem cortar cabelo. Ele ficou um pouquinho maior. Mas depois, eu achei um cabeleireiro lá que eu achava que ele fazia. Ele não cortava cabelo, ele fazia escultura. Sabe? Aí Sensacional. eu falei, não, eu quero você. Aí eu comecei a cortar com ele. Mantive curto. É, porque o corte curto é uma espécie de escultura, né? O bom cabeleireiro, para ele cortar o nosso cabelo curto, ele é uma espécie de escultor, né? Um Edward mão de É, tesoura. super. É. Maravilhoso. Acho que cortar cabelo também é uma coisa muito libertadora. Acho que toda mulher tinha que ter uma experiência de ficar com o cabelo curto, assim, pelo menos uma vez na vida. Porque a gente Eu acho descobre muitas coisas. A gente descobre que a nossa sensualidade não tá no cabelo, isso. né? Eu lembro que na época que eu cortei a primeira vez, que eu tinha 20 e poucos anos, foi uma época minha de transição para mulher. E o corte curto me fez eu assumir um feminino maduro, sabe? Foi muito importante. E o curto também tem uma coisa, que na verdade ele mostra o nosso queixo, né? Então o próprio visagismo explica que a gente fica com uma imagem muito forte, né? Porque o queixo é muito a maneira como a gente se coloca no mundo. Então, assim, o que eu já Uhum. tive de dificuldades de me relacionar, porque em geral os homens tinham medo de mim, sabe? Assim, eu sempre fui uma pessoa que impõe muito, e eu sou uma pessoa enérgica. Eu sou doce, mas eu também sou enérgica. Eu tenho personalidade forte. Então, fica parecendo que eu não sou fácil, né? Eu acho que eu sou fácil e sou difícil, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Mas eu gosto tanto de ter cabelo curto, não adianta. De vez em quando eu até sonho que eu tô com cabelo grande, mas acho que não vai rolar nessa vida. Só na próxima. Também tô achando aqui. O Cris, e você tem um podcast que eu acho ele maravilhoso, né? 50 Crises. Obrigada. E o seu episódio número 1, eu achei ele tão genial, de você se apresentando com suas diversas crises mesmo, né? Assim, tanta Uhum. crise que está dentro de você. E eu achei uma perspectiva tão interessante de ver a própria vida, sabe? Assim, achei muito legal os 50 crises, a cada ano uma crise diferente, né? É, E essa capacidade assim, de acumular isso, que é isso mesmo, né? A cada ano é uma crise diferente que a gente passa, cada etapa da nossa vida. E o é. que você está achando dessa etapa nova, né? Dessa longevidade que está aí falando mais alto, porque assim, você passou o primeiro século de vida, entramos para o segundo, né? Exatamente, é. Segundo tempo chegando, né? E se a gente chegar ao 100, tá ótimo. Olha, eu acho que, na verdade, tem várias coisas difíceis, sabe? Ainda mais que na minha vida coincidiu com o Francisco adolescendo. Tchau, filho. Tá vendo? Tá indo ali jogar basquete. O Francisco ficando adolescente, eu na adolescência da velhice, né? Que é a menopausa.
E os sintomas, assim, né? O seu corpo dizendo, olha, você não tem mais 49 anos. É muito engraçado. Porque eu fiz 50 em agosto do ano passado, e como foi um ano, 2020 foi um ano muito estressante, assim como 2021 está sendo, mas acho que 2020 a gente estava menos preparado, né, para isso. Foi um susto muito grande, a gente viveu muita coisa, e eu acho que 2021, quando veio essa segunda temporada, né, que eu falo que é a segunda temporada do vírus, eu achei que eu não fosse dar conta, porque eu fiquei medrosa e tudo mais, mas depois eu consegui ficar mais firme, eu acho que a gente começou a se vacinar, então tem uma, né, a gente está vendo uma luz no fim do túnel. 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, eu acredito que acredito que 2020 foi mais difícil para a maior parte das pessoas. E aí, juntou muita coisa profissional, um estresse muito grande. E quando foi no dia 26 de setembro, eu perdi a minha audição. Acordei sem a minha audição do ouvido direito, né? Isso foi muito. E assim, ironicamente, dia 26 de setembro é Dia Nacional do Surdo. Eu realmente, só eu mesmo, para essas coisas acontecerem. E hoje, assim, eu não sei exatamente o que causou, já comecei a pensar até em outras, né? Já tenho mais informações, mas independente disso, primeiro que foi um baque, assim, não só encarar que eu tinha perdido a audição mesmo, porque ela voltou só um pouquinho, né? Então eu perdi boa parte da audição, eles chamam de perda moderadamente severa, olha que interessante. E aí, eu acho que foi um grande aviso do corpo, sabe? O corpo falou para mim assim, querida, deixa eu te falar uma coisa, você não é infalível. Porque eu sou muito serelepe, sabe? Eu sou muito elétrica, eu faço muitas coisas e tudo mais. Então, acho que foi um limite que a vida mostrou para mim. Ao mesmo tempo que foi um tapa na cara, assim, foi também, eu considero um privilégio. Porque eu falo que hoje eu tenho aquele sensor, tipo o botãozinho do frango da Sadia, quando você põe no forno, né? Aquele peru da Sadia, que faz assim, tum! Eu acho que o meu zumbido, né, que é o que ficou no lugar da audição, porque quando você perde a audição, normalmente você fica com um zumbido e ele é muito alto. O meu zumbido, quando ele aumenta, ele é um alarme para dizer assim, olha, cuide de você, né? Então eu não consigo mais ficar acordada até tarde como eu ficava antes. Então acho que foi um banho de água fria mesmo para falar assim, querida, não vai dar para você levar a vida no ritmo que você levava. E isso assusta um pouco. Junte-se a isso, a própria menopausa, o significado simbólico dela, né? E aí comecei a fazer reposição hormonal, foi tudo bem no começo, mas agora eu parei, porque eu comecei a ter muito sangramento. Outro dia eu tive que fazer uma esteroscopia, que é como se fosse uma endoscopia no útero, né? Para saber se está tudo bem, porque eu tive espessamento do endométrio e tudo mais. E aí você começa a ter um tanto de coisas que a velhice traz, que o envelhecimento traz. É uma dor no joelho, né? Você vai sentindo. Então, acho que é muito difícil você confrontar essa decadência física, né? Porque Sim. Por mais que a gente lute, vamos falar sério, é uma espécie de... É uma surra, né? É uma surra que no final a gente vai ser derrotado. Tem que rir para não chorar, né? Então você tem que tentar, o que eu quero para mim, né? Eu queria poder viver bem e viver até onde eu tiver qualidade de vida. Isso para mim é fundamental, né? Mas também nem nisso eu posso mandar. Então acho que você começa a confrontar várias questões. A questão da sua feminilidade, né? O assoalho pélvico já não está mais tão forte, né? Se me tivessem me falado isso, gente, eu estaria malhando o assoalho pélvico desde 2 anos de idade, entendeu? Porque a gente sofre, né? E tem uma série de coisas que tem um símbolo, tem um significado muito forte, né? Então, acho que uma boa terapeuta nessa hora é importante. Eu acho que fazer terapia me ajuda muito a confrontar os meus medos e tudo mais. Por outro lado, eu tô tão mais desperta para as coisas do mundo, eu vejo o mundo com um olhar tão mais guloso, sabe? Porque eu demorei muito tempo da minha vida tentando me encaixar, tentando me aceitar, tentando me entender. Então, eu acho que durante muito tempo eu até escrevi muito na primeira pessoa, porque eu tinha conflitos muito grandes, né? Assim, perdi meu marido
Meu segundo marido, quando eu estava com 36 anos, era um amor que tinha todo uma, mas um amor muito forte. Poxa, que sacanagem. Meus pais morreram, eu tinha 24 anos quando minha mãe morreu, aos 55. Aí, 7 anos depois, meu pai morreu. Aí, no meu primeiro casamento, eu tive 2 abortos. Então, eu tive várias perdas, né? E eu acho que eu buscava muito, assim, a felicidade e tudo mais. Diante disso tudo, né? Quando eu tô numa boa com o Francisco, tenho um namorado bacana, depois de várias relações e tudo mais, mas eu não tô com as coisas todas resolvidas. E nesse ínterim vem o envelhecimento, né? Te atropelando, olha, se arrume aí, né? Mas por outro lado, ele começa a mostrar para você quais são as prioridades, o que é importante, sabe? É um discernimento tão claro, começa a vir tão forte esse discernimento do que é importante, do que é essencial, do que é a vida mesmo, sabe? Assim, você simplifica as coisas. E isso é maravilhoso. Eu acho que não é à toa que tem a tal da curva do U, né? Que normalmente aos 45 ela tá no. Você começa muito feliz, aí aos 45 você tá lá embaixo e depois começa a crescer. Na minha vida, a minha curva não é exatamente a do U, porque eu posso dizer que com 36 eu fui lá para baixo, né? E depois eu comecei a crescer. Talvez a minha seja um W, que deu uma baixada e tudo mais. Mas não é à toa que quando a pessoa passa dos 50, vai para os 60, ela vai aumentando a felicidade dela em geral. Porque você adquire uma sabedoria que não tem preço, sabe? Que te faz estar no mundo de uma maneira muito mais sábia, muito mais leve. Eu acho que é maravilhoso quando a gente chega nesse ponto. Então, acho que eu espero poder compensar, fazer a minha parte para me alimentar bem, para dormir bem, para tomar bastante água, para fazer exercício físico com alegria, né? Hoje eu faço pilates, adoro fazer pilates, mas fazer mais do que isso, ir para academia, fazer musculação não vai rolar, realmente não vai rolar, não é uma coisa que eu gosto, já tentei, sabe? Eu acho que a gente entende também que o equilíbrio é importante. O equilíbrio entre o que eu quero, o que eu devo, né? É um discernimento mesmo. Por isso eu fico tão pé da vida quando o Fábio Porchat fez aquela piada colocando uma mulher de 57, que eu entendo a crítica que ele quis fazer. Ele quis fazer uma crítica àquelas pessoas sem noção, que espalham fake news, que mexem com tecnologia sem entender, mas eu acho que ele generalizou e não está na idade. Tem pessoas sem noção de 20, de 30. Então, assim, envelhecer não é perder o discernimento. Pode acontecer, mas não é necessariamente. Existem velhices várias, né? E a minha, eu acho que vai ser uma boa velhice. Eu estou fazendo a minha parte, então, né? Se Deus quiser. Mas não é fácil, não. Ao mesmo tempo que também é fascinante, sabe? Principalmente nesse momento em que eu percebo que tem tantas mulheres ao meu lado passando para essa fase com tanta vitalidade, tantos exemplos legais, né? E aí isso virou assunto meu também, porque eu sempre compartilhei a minha vida. Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu consegui... a minha vida tem acontecido, as coisas acontecem de um jeito muito harmônico, assim. Por mais que pareça que tudo foi cedo demais ou tarde demais, que a minha vida tem um desencontro de tempo, assim, eu fico vendo o que está acontecendo, de poder fazer do envelhecimento também tema do meu trabalho. Isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Né? Ainda bem que tem pessoas como você fazendo obrigada. isso. Mas eu acho que você também já tá. Você também traz muito isso, assim, essa coisa da vida, né? Você traz essa vitalidade, esse convite à vitalidade. Eu acho que isso é muito legal. Eu gosto, assim, de trabalhar com um wake-up, né? Que a princípio foi para mulheres com mais de 30 anos, mas eu quase não tenho aluna de 30. Tem aluna de 40, 50, tem muita aluna de 60 agora. E tanto do virtual quanto no presencial. E quando eu gosto de fazer a publicidade, eu gosto de colocar a mulher de 60 anos, a mulher de 68 anos, 70, a aluna mais nova que a gente tem 79 anos.
Isso é muito bonito para inspirar as outras e para mostrar, gente, a pessoa real tá lá com seus cabelos brancos, tá lá com as suas rugas, tá lá com sua carga, né, da vida. E é É, muito rico trabalhar com essas mulheres, porque é. elas querem viver, elas querem saúde, elas querem alegria, elas querem dançar no palco. E é uma risaiada assim, acho alegria comparada com a alegria da criança pequena que vai se apresentar. E se dá esse presente, fala assim, nossa, eu ainda posso fazer resgates de sonhos É, antigos, eu posso dançar. eu acho que tem uma coisa muito legal no envelhecimento, que é exatamente essa equação. Quando você percebe que você tem pouco tempo, você fala, eu quero aproveitar até o último minuto. É igual você ir para uma festa, você vai a uma festa, e aí sua mãe combina de te buscar meia-noite. Depois você liga para sua mãe e consegue mais uma horinha, ela vai te buscar 1 da manhã. Né? Porque eu falo sua mãe porque minha mãe é que me buscava nas festas, meu pai não me buscava, não. Aí você fala, cara, de meia-noite a 1 da manhã, você vai aproveitar essa festa de tal forma, né? Então, acho que tem uma coisa que, em lugar de. é, em lugar de você ficar pensando, eu tenho muito pouca vida pela frente. Não, você vai colocar mais vida nesses anos que você tem pela frente, né? Porque muitas vezes o jovem, ele desperdiça tempo pra caramba, né? Ele dorme pra caramba, ele fala assim, porque ele acha que nunca vai envelhecer. A gente tem essa sensação de quando a gente é muito É, jovem, né? Então, é, essa equação, você saber que você tem pouco tempo, você otimiza melhor o seu tempo. Você não gasta tempo com algumas batalhas, com algumas justamente. brigas. Você não gasta tempo julgando os outros, gente. Sinceramente, se você for inteligente, você não vai ficar gastando tempo se metendo na vida dos outros, né? Com relacionamentos que vão te colocar para baixo, né? Você começa a ser seletiva desde com quem você vai se relacionar, vai escolhendo, né, a sua tribo. E Sim, assim, atividade, igual você falou, não gosto de fazer musculação. Para que eu vou perder meu tempo numa academia? Né? Eu quero é dançar, eu vou me dar é, isso. é. Outro dia eu fui ajudar minha avó a fazer a lista de compras. E aí eu falando, isso, vó, tá faltando? Aí a gente chegou na parte da salada. Aí eu assim, alface, cenoura. Ela não, cenoura não precisa mais colocar na minha lista. Eu comi a vida inteira cenoura sem gostar. Muito bom, maravilhoso. Isso, pra que a pessoa de 90, né, e 3 anos vai comer cenoura? Não, É, não precisa mais de cenoura. Ela põe todinho. Todinho, eu gosto de todinho. Vai tomar todinho. a minha avó, ela falava assim, minha avó era muito engraçada, ela falava assim, não, envelhecer, viver até muito velha, é falta de higiene. Ela falava isso porque ela era engraçadinha. E às vezes ela falava, eu não quero ir em tal lugar. Eu falava, vó, você já tem 94 anos, ela morreu com 95. Você envelhecer é saber escolher, você não precisa fazer determinadas coisas. Mas tinha uma coisa muito engraçada, que meu pai morreu de câncer de pulmão. Então, meu pai ficou 2 anos tratando, e meu pai foi fumante desde os 13 anos de idade. E ele já tinha parado de fumar quando ele descobriu o câncer. E a vovó, quando ela tinha 40 anos, ela começou a fumar de raiva, porque meu avô fumava e ela começou a fumar só para confrontar meu avô. E sempre fumou, né? Aí, quando meu pai adoeceu, ela falou: gente, solidariedade ao meu filho, eu vou ter que parar de fumar. Ela parou de fumar, só que de vez em quando a gente encontrava ela fumando escondido no jardim. Eu vou falar para ela não fumar com 94 anos, gente, desculpa isso, É, você tá feliz fumando, é. entendeu? Então, assim, é essa alquimia que só a gente, só quem tá chegando nessa idade, é por isso que eu acho que é tão importante a gente lutar pela nossa consciência, né? Estar lúcido. Isso é uma coisa que eu rezo todo dia para estar lúcida, né? Para poder fazer suas escolhas. Isso eu gosto, isso eu não gosto, né? Isso eu quero, isso eu não quero. Então, porque outro dia eu aprendi uma coisa com o Alexandre Kalash, muito legal. Independência e autonomia são duas coisas diferentes, né? Você pode você pode envelhecer e você fisicamente vai perdendo algumas, né? Pode acontecer de você perder várias condições, várias aptidões físicas e você pode perder a independência, ou seja, poder ir e vir andando. Às vezes você pode precisar de uma cadeira de rodas, um andador. Não é o ideal, claro.
Mas a autonomia é você poder dizer assim, eu quero ir com a minha cadeira de rodas até ali. Entende? Então, assim, são conceitos que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai confrontando essa realidade que é o envelhecimento. Dura, real, mas possível e eu acho que a gente precisa falar sobre isso com tranquilidade, né? Falar sobre isso sem constrangimento. E isso ajuda muito. Acho que nós, se a gente fala sobre envelhecimento desde cedo, a gente encara o envelhecimento com mais... E existem pesquisas comprovando isso, né? Quando você encara o seu envelhecimento, quando você assume o seu envelhecimento, você envelhece melhor, né? Então, outro dia eu vi a Patrícia Parenza, que é uma amiga minha lá de Porto Alegre, e ela é uma jornalista, é uma produtora, já foi modelo e tal, ela tem uma produtora de vídeo também, e o conteúdo dela é muito legal. E ela fala muito sobre envelhecimento. E ela estava lá na dermatologista, falando sobre a cadeira, uma cadeira chamada Encela, que você faz ela faz uns estímulos elétricos no assoalho pélvico, né? E ela falou com uma tranquilidade muito grande, assim, não, porque eu tenho uma incontinência urinária, às vezes e tal. Achei tão legal ela falar sobre isso abertamente, sabe? Uma mulher bonita, um mulherão. A gente precisa falar sobre isso. Porque, gente, faz parte da vida, né? É isso mesmo. A gente naturaliza o que acontece e, inclusive, para prevenir, né? Tem coisas que a gente pode prevenir, tem outras coisas que a gente pode melhorar. E se fica todo mundo calado com seus sintomas, né? É igual na época de gravidez, né? Que tudo, você fala assim, na hora que você fica grávida, você fala, isso tudo tá acontecendo comigo? Eu tô, né? Tô um ET aqui. E depois você vê que todas as mulheres passaram por tudo. E agora, né, assim, nessa outra montanha que estamos escalando, né, outros tempos, outros sintomas aparecem. E aí, o que a gente pode fazer para prevenir? Eu gosto de uma metáfora que o Alexandre Kalash fala, que ele é um dos maiores especialistas em longevidade no Brasil, é um cara que tem 70 e algumas coisas, 72, ou não sei quantos anos ele tem, 76. E ele fala isso, que antes o envelhecer era uma corrida, né? A vida era uma corrida de 100 metros. Agora a vida é uma maratona, né? E na maratona, você não vive 10 anos a mil, como diria o Lobão, né? E nem é muito mais viver 100 anos a 10, né? É mais ou menos isso. Mas você faz aí uma média, né? Às vezes você acelera, às vezes você anda mais devagar, né? É a sabedoria da maratona, né? Que a maratona você não tem que ter só força, né? Você tem que ter resistência, resiliência, né? Tem que ter uma sabedoria aí, né? E acho que quando a gente pensa nisso, tudo fica mais fácil. E trocar ideia é muito bom, né? Imagina quantas mulheres, quando viram a Patrícia Parenza aos 50 anos falando sobre incontinência urinária, imagina quantas mulheres se sentiram representadas e falaram, ai, ela também tem, né? Isso é muito legal. É muito legal. É necessário, né? E quando a gente fala assim do etarismo em si, né, que é esse preconceito, o que você acha assim que a gente poderia fazer para diminuir isso, para eliminar isso? Olha, em primeiro lugar, eu acho que uma coisa já está sendo feita. Eu acho que as mulheres estão contando as suas histórias, mulheres e homens, pessoas mais velhas estão contando as suas histórias, estão aparecendo na nossa timeline, no Instagram, cada vez mais, para mostrar que essas são pessoas cheias de planos, vivas, com saúde, com medos e com vulnerabilidades também, mas cheias de vontade. Então, acho que a desmitificação do envelhecimento como o fim, né, já está em curso. Isso é importante. E eu acho que somos todos etaristas, sabe? Não tem como... lembrando a Chimamanda Adichie, que ela fala, sejamos todos feministas, eu acho que é mais ou menos assim. Sejamos todos não etaristas, né? Assim, a gente precisa desconstruir o etarismo dentro de nós, que, se a gente for parar para pensar,
é o último quesito que chegou aí no pacote da diversidade, né? Que a gente fala muito né, de antirracismo, de feminismo, a gente fala do preconceito, a gente lutar contra os nossos preconceitos em relação às pessoas com deficiência, aos LGBTQIA+, né? Que cada hora ganha uma letra. Outro dia meu namorado falou, gente, tem que ser só mais, porque é muita coisa, né? E a gente está aprendendo aí um mundo cada vez mais diverso e cada vez aparece na nossa frente uma pessoa diferente de nós e ela fala, olha, eu quero que você me veja, eu quero existir, né? E é isso, a gente precisa entender que a diversidade é um tema muito mais amplo e o etarismo está entrando aí por último, né? Ele não teve prioridade aí na fila, nesse caso. Mas eu acho que a gente precisa investigar onde está o nosso etarismo estrutural, né? Onde que está a nossa a linguagem que está escondida que a gente não percebe, né? Igual quando eu vejo uma postagem dizendo que tem vários termos que a gente fala que são termos racistas, né? E a gente está aprendendo, a gente se colocar como aprendiz de que, nossa, gente, isso que eu falava não tinha nada a ver, né? Imagina, eu contava piada de português quando era mais nova. Não cabe mais, né? Então, é um eterno aprendizado. Primeiro é assumir que a gente precisa entender isso, aprender sobre isso. Eu acho que a gente precisa se colocar como aprendiz, todos nós, como aprendizes de um novo mundo que está sendo construído aos poucos e que é muito diferente do mundo que está indo por terra. Então, assim, observar a nossa linguagem, observar o nosso dizer, né? Assim, eu estou fazendo 50 anos, né? Aí a pessoa fala, mas você tá muito jovem ainda, mas você tá muito bonita ainda. Tipo assim, você ainda dá um caldo, você ainda não acabou, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente deseja essas coisas, né? Eu fiz 50, mas eu pareço 40, eu pareço 35, eu pareço 45, eu pareço 49. Não importa, eu quero parecer ótima, é isso. Quero parecer feliz e estar feliz, é isso. Então já tá, você me falou uma coisa assim que eu acho muito importante, que ainda tá na nossa cabeça. E eu acho que eu falo que você tá bonita, você está jovem. Associar a beleza com juventude. E a beleza, né, dos 94 anos, é uma beleza linda também. Não tá parecendo jovem. Sim. Né? Eu acho que uma pessoa está perguntando o nome da minha amiga Patrícia de Porto Alegre. É Patrícia Parenza, com Z. É Patrícia Parenza, acho que é seguido. Você vai achar ela aqui no Instagram. Eu acho que isso é uma chave muito importante. A gente associa beleza à juventude. E isso aí tá errado, né? Igual quando a gente falava, e isso é muito recente, né? Achar que gordo e magro é bom e ruim, né? Ou ruim e bom, né? E não é isso, são características. Eu sou gorda, eu sou magra, eu sou velha, eu sou nova, e tudo também é relativo, né? Tem sempre existe uma relativização. Então a gente tem que parar de achar que nisso está contido um juízo de valor. Então a gente tem que falar sim. A gente não pode ter medo de falar velho e novo, né? Eu talvez, em vez de a gente querer ser jovem, eu acho que a gente tem que desejar ser vital, ser saudável, ser fresco, ter frescor de vida, ter brilho nos olhos. E isso aí não é plástica que traz, não é silicone, não é preenchimento nem botox, é de dentro, né? Então, eu acho que essa aí já é uma grande chave que nós, mulheres mais velhas, pensando na Sarah Jessica Parker do Sex and the City, né? E outras mulheres já estamos fazendo, né? E também não tem essa coisa de assim, só porque você é jovem, porque eu vejo muito isso naquela mulher que quer parecer, para ela estar bem, ela tem que estar malhando, ela tem que estar musculosa. O meu conceito de beleza na velhice pode ser vestir um vestidinho florido e passear pelo jardim. A minha avó, ela parecia um gnominho. Era a coisa mais fofa do mundo, era baixinha. Ela não era uma mulher que você olha e fala assim, nossa, que mulher bonita. Ela nunca foi uma mulher bonita. Mas ela era linda. A beleza dela, eu não consigo enxergar a vovó como uma mulher velha. Velha no sentido ruim da palavra. Mas a gente tem que tirar esse estigma ruim do velha, né? Porque assim, tem o velho amigo,
tem a velha calça azul desbotada, né? Tem tanta coisa velha que é boa. Por que a gente não pode, né? Tem loja de antiguidade, né? Então a gente tem que encarar esse velho como uma biblioteca, uma riqueza, né? Porque aí o velho, ele tá sendo o oposto do jovem, né? Da beleza balzaquiana que a gente falou ali dos 30 anos. Então ele tá sendo o oposto e ele está próximo da morte, né? Então é o que a gente evita. Mas se a gente resgata esse poço de sabedoria, né, de saber fazer escolhas, de bagagem de vida, de inteligência, de saber viver a vida com qualidade, é muito mais para a gente se espelhar do que a gente se espelhar nos 30, uma ansiedade, uma falta de de experiência de vida mesmo, né? Que faz a gente perder tanto tempo e energia com coisas e com pessoas que a gente não deveria fazer, né? E como que eu prefiro muito mais os meus 40, gente, do que os meus 30, do que os meus 20, Nossa, nem se fala. Eu também. Tem duas pessoas muito legais para seguir também. Na verdade, tem milhares de pessoas, né? Aí você vai sendo levada a seguir outras pessoas nessa área. Além da Patrícia Parenza, tem a Silvia Ruiz, que tem o canal Ageless no UOL, e também está aqui na Silvia Ruiz Manga, Ruiz com Z no final, que até se tornou minha amiga. A gente, só de conversar, a gente acabou ficando amiga. E tem o Alexandre Silva, que é um gerontólogo. Ele tem uma coluna também no Viva Bem UOL sobre longevidade, e é muito legal. E outro dia ele estava falando exatamente sobre a importância dos antepassados. Imagina como que é difícil para mim, quando eu penso que a maior parte dos meus antepassados já morreram, eu não consigo nem olhar para algumas coisas do futuro, porque tem informações da minha história que se perderam com eles. Então, eu não tenho para quem perguntar. Então, até para falar de futuro, os antepassados são muito importantes, né? A gente precisa resgatar o conceito de envelhecimento como a riqueza que é, né? Esse legado mesmo, que talvez... simbolicamente, o Brasil despreza demais a questão do envelhecimento e haja vista como a gente trata os nossos monumentos, os nossos museus, né? A gente viu agora a Cinemateca e várias outras coisas pegando fogo, gente. Já tem, sabe? O Museu da Língua Portuguesa, sabe? Que agora está sendo, né? Que agora voltou. Gente, tantas coisas, um descaso. A gente precisa olhar para o Brasil. O Brasil não é um país jovem mais, não. Isso é uma ilusão, né? O Brasil é um país imaturo, mas ele não é jovem, não. Isso. E ele precisa amadurecer logo, né? Tem tido estímulos, né? Vamos ver se a gente toma uma consciência, né? Vamos ver se aproveita aí, né? Aproveita aí esse momento que a gente está vivendo para a gente amadurecer de vez, né? Cris, eu quero te agradecer muito esse bate-papo. Eu que agradeço. Sobre esse tema que é tão importante. E que quanto mais a gente falar sobre ele, né? Mais esse etarismo ele vai... Eu espero que ele seja eliminado. E que quando eu tiver com 70, eu vou estar assim... super bem aos 70, Isso. Não só, né, fisicamente, mentalmente, mas também numa sociedade que vai acolher muito, muito melhor esse envelhecimento, né, de Isso. uma maneira Aí quando você estiver com natural. 70, a gente vai dançar as frenéticas, porque eu vou estar com 77. Aí vai ser ótimo. Eu espero que com 70 anos eu ainda vou estar dançando, eu ainda vou estar dando aula. Bom demais. Tomara que eu esteja também, tá, Carol? Tomara, Cris. Muito bom. Você sabe que aqui as portas estão abertas, aqui o Casulo, aqui meu estúdio, que a gente está com tantas aulas, né? De aulas de clássico, aulas de dança e expressão, aula do Wake Up, focado para mulher com mais de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Vai ser bom com demais. Aulas presenciais e online também. Eu vou fazer para experimentar, para escolher minha modalidade, tá?
Tá, pode vir. E, Obrigada a Cris, você, viu, querida? essa série de lives, né, que eu chamei de Mulheres Maravilhosas e Longevidade, convidando profissionais que eu admiro, né? Você é uma delas, lógico. Obrigada. É bem para marcar essa. É tipo um empurrãozinho que eu tô dando nas mulheres, as mulheres que estão sedentárias, as mulheres que não estão olhando para si mesmas, não estão enxergando, se enxergando no espelho, enxergando a própria beleza, para ver se essa chavinha muda de alguma forma. E uma das ações que eu tenho feito, né, que é o Segundei, que é a aula que eu solto toda segunda-feira de 10 minutinhos, que é para a pessoa fazer, começar o dia, começar a semana. É gratuito, tá aqui no meu Instagram para quem quiser. E é esse primeiro passo que eu estou propondo, da gente mudar de pouquinho em pouquinho, né, para a gente mudar o todo. Isso mesmo. Daqui a Bora pouco tempo, segundar. eu espero. Segundar, todo mundo. A aula fica disponível a semana inteira, mas eu acho bem. Hoje eu fiz de manhã com meu marido, pra gente começar a semana bem cheia de energia. Eu vou Então, tentar Cris, seguir. Essa semana eu não comecei, eu comecei meio. O Fran voltou para aula presencial, então eu tinha que esquematizar assim, mas aí eu vou ver se eu consigo acompanhar, para eu fazer os exercícios para eu fazer o segundo day, tá? Os 10 vai que você vai minutinhos. gostar, você vai gostar. Ótimo. Então, muito obrigada, viu, Cris? Quero Eu que saber se vocês têm agradeço. alguma pergunta, gente. Aqui, inteligência Renata, tá aqui, Rê. Outro dia comprar uma blusa, escolhi blusa vermelha. A pessoa fala que não tem idade. Gente, a mudança tem que partir da gente mesma, É verdade, né? também acho. Você tá gostando? Depois salva 2 dicas de Instagram da Cris. Vou salvar. Depois eu vou escrever aqui na live, gente. Isso. Como foi a experiência na França com a longevidade? Primeiro que uma coisa que eu achava interessante na França é que não tem caixa prioritário, porque tem a maioria é velho, né? Assim, tem umas velhinhas assim que você fala, gente, como que está andando, né? E ela tá lá com a bengala de um lado, puxando o seu carrinho do outro, e assim, mais de 90 anos fazendo compra sozinha. E lá na França tem muita casa de repouso, né? Maison de retraite, que chama. E já tá certo para os meus sogros que eles vão para uma maison de retraite. E felizes da vida. Porque é E quando eu legal, cheguei né? lá, eu estranhei muito isso. Eu lembro que na faculdade eu fiz uma matéria que chamava Envelhecimento, e todo mundo falando, eu falei, gente, mas como que vocês não cuidam dos seus avós, colocam eles numa casa? E aí eu fui entender como que eles pensam, porque eles saem de casa aos 17, 18 anos e fica um hiato de tempo. Depois eles não voltam a morar com os pais, igual a gente, que vai morar até os 40, né? É. Assim, uma grande parte da população, eu não. Mas, e aí, se você não. Eles falam assim: ah, mas se eu não fui cuidado durante tanto tempo, para que agora eu vou parar toda a minha vida, que eu estou com minha vida a mil, eu vou parar e vou cuidar de uma pessoa que pode ser muito bem cuidada em outro lugar, convivendo com outras pessoas da mesma Exatamente. idade. Aí E eu agora quero também. Imagina encontrar as pessoas queridas numa maison. nossa, eu também acho assim, se for divertido, não, eu acho também. É, Achei que eu tava com uma coisa no forno aqui, que o pessoal almoçou antes de mim, e aí eu fui ver, né, porque crianças, não sei se as crianças, que não são mais crianças, mas enfim, o meu filho e as filhas do meu namorado que almoçaram aqui hoje. tem que vigiar, né? Mas estava desligado, Ô, graças a Cris, Deus. então muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. A gente falou coisas super bacanas. Acho que depois eu vou até reouvir a live. Porque é sempre bom a gente anotar os insights que a gente teve. Muito legal.
Eu te espero aqui no casulo. Pode deixar. Você Já faz estou me umas aulas planejando. experimentais. Depois que você está depois do dia finalizando seu 15, livro. Você quando eu falou. entregar meu livro, exatamente. Aí a gente vai. Então, ótimo. Vai ser ótimo, tá bom? Gente, Sucesso, então viu, beijo Carol? para vocês. Obrigada a todo mundo. Um beijo para você também, querida. Até mais, gente. Até mais. Beijo. Até mais, querida. gente.